se planejou corretamente, né, nesse aspecto econômico-financeiro. Depois, durante a fase de acompanhamento do contrato, as questões relativas aos reequilíbrios, aos pedidos, né, de reequilíbrio, aos pagamentos realizados, enfim, toda essa complexidade que envolve aquilo que já foi falado nas aulas anteriores sobre esses contratos de longo prazo, né? Então, esse investimento que é feito pelo privado para ser amortizado ao longo da exploração do negócio. E, para isso, nós contamos com o gentil aceite do convite pela nossa colega Deise Lins Rifarri, que trabalha aqui no tribunal desde 2009, servidora de carreira, contadora, especialista em gestão e controladoria pública, está lotada atualmente no GTP, e integra o núcleo de terceiro setor do Gabinete da Presidência, além de ser nossa colega também no gabinete do conselheiro Dimas Ramalho. Então, ela vai nos falar hoje sobre a análise econômico-financeira de fluxo de caixa, né? A ideia é que, como nós temos aqui formações diferentes, né, advogados, economistas, pessoal de engenharia, administração e tal, possamos todos ficar ali numa mesma base comum, né, nesse tema, para podermos aprofundar as questões de concessão e PPPs nas próximas aulas. Então, com a palavra, a nossa colega Deise, a quem eu agradeço imensamente por ter aceitado o convite e por compartilhar conosco o seu extenso conhecimento. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigada, Rafael, pelo convite, né? Só que a gente tem que fazer um combinado aqui, porque até ontem, né, nós estávamos com professores de alto escalão. Então, hoje, assim, a ideia é trazer conceitos básicos para todo mundo ficar alinhado, na mesma linha. Então, já de antemão, eu peço desculpa se tiver alguém que já entender muito dessa parte de análise financeira, econômica, mas eu acho que, assim, que é para a gente entender alguns aspectos e aplicar na hora que a gente vai visualizar uma modelagem de PPP, a gente tem que entender a finalidade dos conceitos básicos para a gente poder ampliar o conhecimento. Então, a necessidade dessa aula surgiu também de uma dificuldade minha. Quando eu tentava fazer algum curso para tentar entender como é que funciona essa questão da PPP, tudo, é humanamente impossível você conseguir, em 8 horas, em 4 horas, tentar entender tudo que envolve a questão de matemática financeira, né, todas as variáveis, tudo. Não dá. Mas eu acho que falta a gente entender, de início, alguns pontos que eles são comuns nessas parcerias, para a gente poder abrir o nosso olhar e, quando vier um professor aqui da parte de economia falar sobre valor presente líquido, falar sobre taxa interna de retorno, essas coisas, a gente ter uma visão ampla do que aquilo vai representar para a gente aqui no tribunal na hora de analisar uma PPP. Deixa eu passar. Eu quero passar o slide. Será que os meninos conseguem colocar para a gente? Tá, ótimo. Então, a minha proposta, como essa é a primeira aula, na verdade, é uma inversão do que acontece nos outros cursos que a gente vê. Nos outros cursos, a gente vê o pessoal abordando toda a parte de conceituação e exercícios da parte econômica e financeira para depois cair na análise. Só que, como a gente não consegue fechar esse raciocínio, na hora da análise não é todo mundo que consegue acompanhar. Então, a minha proposta aqui para vocês é tratar toda essa nomenclatura que envolve a área financeira nas PPPs, não toda, né, mas as principais, pelo menos, de uma forma macro. Então, a gente vai conseguir ver alguns conceitos, entender quais que são as principais metodologias na hora de fazer uma avaliação da rentabilidade de projeto. E aí, a gente entendendo essas principais metodologias, a gente começa a abrir o olhar para tentar fazer uma análise da PPP. Tá, mas aí a gente vai falar assim, tá, mas por que eu preciso saber tudo isso, né? Qual que é o propósito disso? Por que eu tenho que entender essas metodologias? Bom, em primeiro lugar, por conta de uma necessidade da própria lei, né? O artigo 4º da 11079,
ele traz todas as diretrizes, né, que envolve a contratação de uma parceria público-privada. Então, tem que ver eficiência no cumprimento das missões do Estado e no emprego de recursos da sociedade, respeito aos interesses e direito dos destinatários de serviços dos entes privados, incumbidos da sua execução, em delegar função de regulação, né, responsabilidade fiscal, transparência, e aí, na nossa parte que envolve a financeira, né, a questão de repartir os riscos entre as partes e a sustentabilidade financeira e as vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. Quando a gente tem um projeto de parceria, a gente tem um interesse em comum, mas assim, e também tem os interesses antagônicos, né? Da parte do poder público, é possibilitar a execução de um serviço que ele não tem condição de investir, né, como, né, ou investimento em infraestrutura, alguma coisa nesse sentido, e do lado do investidor, ele quer investir naquilo que ele acredita que vai dar maior rentabilidade do que se ele fosse aplicar o dinheiro no mercado financeiro ou investir em uma empresa, alguma coisa desse tipo e nesse cenário. Então, quando a gente fala em análise de viabilidade econômica, financeira, a gente tem inúmeros conceitos da parte de economia e da parte de matemática financeira que a gente pode utilizar no estudo nessa análise econômica da PPP. Eu trouxe para vocês alguns, né, para mencionar, né? Então, a gente tem que ter um olhar, além do olhar contábil, de enxergar o balanço, a demonstração do resultado do exercício, da sociedade com propósito específico, né, ou das concessionárias, tudo. A gente também tem que pensar no estudo de viabilidade, que é aquele estudo que é feito já no início, né, da contratação, o investimento que vai ser feito, se vai ter aporte do poder público ou não, rentabilidade do projeto, a matriz de risco, precificação, EBITDA e EBIT, que aí são conceitos, nomenclaturas contábeis, que a gente tem por foco analisar, a partir de uma demonstração do resultado do exercício, a gente verifica o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ou a gente tem um outro olhar, que é um olhar mais operacional. Então, a gente pega o lucro antes dos juros e dos tributos. Também um conceito muito abordado e é extremamente importante na PPP, e aí também para qualquer tipo de investimento, custo de oportunidade. A gente vai abordar, isso é muito importante. Valor presente líquido, fluxo de caixa. Aí eu tenho N variáveis. Eu posso fazer um fluxo de caixa simplificado, posso fazer um fluxo de caixa descontado, eu posso fazer um fluxo de caixa marginal, operacional. Eu posso fazer... Tem N possibilidades. Vai depender do olhar que eu quero ter para aquela questão financeira. Outra questão extremamente importante, e aí também para qualquer investimento, é a taxa mínima de atratividade. E tem outros 4 elementos aqui que praticamente são usados em todas as PPPs, né? Tem o payback, valor presente líquido, a taxa interna de retorno, e aqui esse WACC. Tem todo mundo, cada um fala de um jeito, né? WACC, o WOC, o WACC, mas o que interessa é o que ele significa no português mesmo, que é o custo médio ponderado de capital. Então, esses 4 elementos, é importante a gente entender o que eles vão representar na hora de analisar uma PPP. E também na hora de, mesmo que fosse analisar um outro tipo de investimento. Aí você fala assim, meu Deus, quer dizer, para todo mundo sair correndo aqui, com base todos esses conceitos, essas coisas, né, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, não é esse o propósito. O propósito é a gente ter essa visão macro. E por que tem todas essas possibilidades, cálculos, formas? Por quê? Porque a gente está avaliando uma questão financeira, né, dinheiro em caixa, o que vai entrar lá na outorga, o que vai ter de retorno para o investidor. Por quê? Porque esses cálculos servem para justificar o quê? Porque o dinheiro ele tem um custo no seu tempo. Então, assim, R$1.000 hoje, se eu tiver R$1.000 para receber hoje, daqui a um ano, lógico que é mais vantagem eu receber hoje, porque ele vai desvalorizar no tempo. Do mesmo jeito, se eu tivesse a possibilidade de receber R$1.000 no passado, era melhor ter recebido lá do que agora, porque é natural que tenha essa desvalorização, esse custo a gente chama do custo do dinheiro no tempo, né? Então, essa nomenclatura é muito utilizada. Assim, é o básico da matemática financeira, né? Por isso que a gente tem N possibilidades de cálculos, de juros, né?
N possibilidades. Agora, tem uma coisa. Quando um investidor ele resolve participar de uma PPP, né, quando a gente olha assim, o ponto de vista financeiro, né, o que acontece quando a concessionária ela decide, dentro do plano de negócio dela, das estratégias dela, participar de uma PPP? Em miúdo, significa que ela está abrindo mão de uma renúncia de liquidez, num primeiro momento. Por quê? Quando vai ter a PPP, né, tem o valor da outorga, que serve de parâmetro para o poder público ver qual que é a PPP mais vantajosa para ele, quer dizer, qual que é a maior que ele vai ter a apresentação da proposta com a maior outorga. Então, nesse momento, ela vai pegar uma parte da disponibilidade dela, que ela tem financeira, e vai abrir mão, ela vai renunciar. Mas por que ela vai fazer isso? Porque, justamente por causa daqueles estudos de viabilidade, de taxa interna de retorno e tudo mais, ela tem uma expectativa, a longo prazo, de recuperar ainda mais essa liquidez que ela está abrindo mão nesse momento, né? Então, como o dinheiro tem esse custo no tempo, a ideia de quem está investindo, o que é? Não é, nesse caso, desvalorizar o dinheiro. É o contrário, eu abro mão de um recurso agora, mas eu tenho a expectativa, no longo prazo, de recuperar muito mais. Aí, eu queria trazer para vocês a ideia de fluxo de caixa, né? Eu imagino que a maioria saiba, né? E, assim, sem valores, mas é para a gente ficar nessa situação, para a gente adaptar para qualquer situação. Então, assim, a finalidade básica de um fluxo de caixa é a gente visualizar quanto falta ou quanto sobra de dinheiro, né, em caixa. E por que ele é tão relevante? Ele é extremamente importante porque é justamente o fluxo de caixa que ele vai garantir a boa gestão das empresas. Então, aqui um fluxo simples, né, só para a gente ter ideia. Então, vamos supor que a gente fosse pegar um investimento de 5 anos. Né? Aqui na data zero, vamos supor, né, o tempo mínimo da PPP. Na data zero, tem, então, para o investidor, uma saída de recurso, e, ao longo da execução aqui da PPP, ele pode ter uma série de situações no seu fluxo. Então, ele vai fazer a contagem lá, vamos supor, por exemplo, ano a ano, do que ele tem de receita, menos despesa, ano a ano. Se a receita for maior que despesa, a gente entende que ele vai contar com uma entrada aqui em caixa. Se, porventura, em algum ano, a gente fosse verificar que a despesa está maior que a receita, a gente ia colocar essa setinha para baixo aqui para entender as saídas. Então, quando a gente olha um fluxo de caixa, não importa a complexidade dele. Não importa. Basicamente, a gente tem que entender o sentido. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente entende. Na data quando tem a outorga, tem a saída. Aí, por exemplo, no período 1, teve lá uma entrada de recurso, a gente percebe que no segundo ano, vamos supor que foi um pouquinho maior, no terceiro teve uma queda econômica, caiu, subiu. Né? O mundo ideal do investidor é que sempre se torne uma crescente. A realidade não é essa por conta das variáveis econômicas, né? Crises pandêmicas que podem surgir ao longo do período, crises do setor por alguma variável específica, algum aumento que interfere, sobe dólar, alguma coisa, pode interferir. Mas o básico é esse. Agora, se eu fosse analisar um fluxo de caixa do ponto de vista do poder público, então, essa setinha aqui, que no investimento representa uma saída para o investidor, no fluxo para o poder público, ele ia estar subindo, porque ia representar a entrada. Né? Então, só para a gente começar a visualizar esse cenário. Então, eu falei para vocês, né, que um conceito muito importante para a gente analisar PPP, e aí eu vou dizer assim, não só PPP, qualquer investimento, isso serve para a empresa e serve também para a gente no dia a dia. Né? Mas vamos voltar para a PPP. Então, assim, no momento de participar de uma licitação, né, de PPP, quais são as oportunidades de investimentos ou os ativos à disposição das empresas interessadas? Então, vamos trazer para o nosso universo. Vamos supor que a gente tem um dinheiro para investir. Tá, eu tenho alguns investimentos de renda fixa, que me pagam um percentual, tenho variáveis, mas aí eu vou aumentar talvez um pouco o meu risco do meu dinheiro, mas eu também tenho a possibilidade de ganhar um pouco mais, dependendo do cenário, tenho essas possibilidades. Para a empresa, o raciocínio também é bem semelhante.
Quando uma empresa ela decide, né, fazer um investimento, o que ela tem que calcular? Ela tem que calcular assim, quanto que vale o meu dinheiro hoje se eu for investir nessa PPP? Quanto vale se eu fosse investir no mercado financeiro, por exemplo? E quanto que ele vale se eu fosse investir numa empresa? É uma hipótese. Poderia acontecer 1000 coisas no plano de negócio da empresa, 1000 possibilidades. Mas, assim, a ideia qual que é? Quanto que custa esse meu capital? E onde que eu vou? Eu tenho a opção de aplicar lá 10 milhões. Onde que eu vou? Qual lugar que vai me dar um maior rendimento? Então, esse custo de oportunidade é justamente o custo do capital de acordo com a oportunidade que eu tenho de cada investimento. E eu vou escolher aquele que for melhor para mim. Uma outra metodologia que a gente utiliza para análise de plano de negócio, de PPP, é o payback, né? Eu não tenho o propósito aqui de ficar destrinchando fórmulas, nem nada disso, né? Só estou apresentando porque é para a gente ter um cenário do que funciona e entender a ideia, né? Então, assim, o payback seria, de uma maneira bem simples, representado pelo total de investimento e o fluxo médio estimado do projeto. Mas, assim, essas questões ficam muito soltas. Na prática, o que isso significa, o payback? O payback ele quer dizer o seguinte, em quanto tempo eu recupero o meu capital investido? Então, por exemplo, eu tenho uma PPP de 20 anos e em quanto tempo eu vou fazendo desembolsos, né, vou pagando a outorga, eu vou tendo alguma receita tarifária, né, vou talvez remunerando, se for uma outorga variável, remunerar o poder público, vou tendo as minhas saídas, mas em quantos anos eu consigo zerar esse fluxo no sentido de eu cobrir o meu capital investido? Porque quando se inicia uma PPP, ela não se inicia altamente lucrativa já no primeiro ano. Não é esse raciocínio e nem tem como por conta da magnitude desses projetos. Então, a PPP, normalmente, ela vai começando com um fluxo de caixa negativo, ele não se cobre. Depois chega em um momento, não sei se depende, aí vai depender assim das taxas que são aplicadas, né, da expectativa de remuneração. Mas assim, vamos supor, em 5 anos eu sei que eu pago o meu capital investido. O que isso significa? Que, por exemplo, a partir do 6º eu já vou começar a ganhar a rentabilidade do projeto. Então, o payback para o investidor ele é extremamente importante, porque ele vai ter um parâmetro. Quando que ele vai cobrir aquilo que ele investiu e ele vai poder ter uma visão de quanto ele vai começar a ganhar com esse investimento. Então, esse método, o objetivo dele é verificar, né, a gente fala quantos períodos necessários para recuperar o capital investido. Então, quando a gente fala de uma PPP, se eu sou do investidor, eu posso calcular mensal, né, da maneira que for mais fácil. Mas, assim, para quem olha de fora, o mais fácil para a gente é calcular anual. Então, assim, quantos anos eu recupero esse capital? Mas o período poderia avaliar em quantos meses, né? O tempo, aí, de acordo com a necessidade da informação gerencial na empresa. Então, é o seguinte, né? Na verdade, aqui é o contrário. Então, assim, eu escrevi errado, vou trocar depois para vocês. Né? Então, quanto menor o tempo para recuperar o capital, é melhor para o meu capital investido, porque eu recupero no menor tempo e consigo maximizar o lucro. Uma outra metodologia que é bem comum para utilizar nessas análises de PPPs e também dos investimentos de uma maneira geral é o valor presente líquido. Qual que é a ideia do valor presente líquido? A ideia é a seguinte, eu tenho o meu R aqui, que ele vai me representar para mim as entradas e saídas ao longo dos anos, né? Então, assim, se a PPP vai até 35, vamos supor, a gente vai analisar o valor presente líquido somando a média dos fluxos da data 0, na data 1, 2, 3 e até o 35. E aqui a taxa é a taxa mínima de atratividade. Quer dizer,
qual que é o sentido desse valor presente líquido? A ideia é o que? A gente tem uma estimativa do que vai acontecer no longo prazo, né? Os economistas eles fazem uma expectativa de receita e de despesa, né? As oscilações, tudo. Qual que é a ideia? A ideia é eu pegar o fluxo de caixa de cada exercício e trazer ele para o valor presente. E por que eu faço isso? É justamente para eu enxergar quanto vale o dinheiro, o investimento na data zero. Por quê? Por causa do custo que eu falei para vocês, que tem essa variação do dinheiro no tempo. Então, não adianta eu olhar um fluxo de caixa, quanto que representa só na data 1, vou vendo os números. Não, eu tenho que estabelecer um cálculo financeiro para eu trazer ele na mesma base, que daí seria a data zero, e aí eu enxergar quanto que custa esse capital. Então, assim, qual que é o objetivo do valor presente líquido, né? O principal objetivo é assim, ele tem que trazer as entradas e as saídas do fluxo de caixa do projeto para a data zero, né, que eu falei, ou seja, visualizar o valor presente do projeto. E como que é feito isso? É utilizado uma taxa, né? A gente pode utilizar, de repente, posso ver a taxa mínima de atratividade, quer dizer, qual que é a taxa mínima que interessa para o investidor participar de um investimento, com essa expectativa de retorno. Se o investimento, de repente, no plano de negócios, eu tenho investimento que vale 8%, no mínimo 8% no plano de negócios está decidido que é interessante para a empresa. Então, a partir de 8%, o que ele encontrar no mercado é ótimo. 9%, 10%. Agora, se diminuir essa taxa de atratividade, não, já é uma taxa que não interessa para o negócio da empresa. Então, assim, esses vários conceitos, né, de custo de oportunidade, aí a gente também analisa capital dos investidores, né? E o valor presente líquido ele é importante por quê? Porque ele vai revelar para a gente qual que é a rentabilidade e a eficiência do emprego desse capital. Aí, quando a gente fala assim, nesse cálculo do valor presente líquido, que a gente tem essa proposta, né, de trazer os fluxos de caixa para o valor presente, vamos dizer assim, para a data zero, ele pode ter três, de maneira bem simples, né, resultados possíveis. O valor presente líquido ele pode ser positivo, né, se eu trazer para a data zero, ele pode dar um valor que é positivo. Se eu trazer esses fluxos, ele tem a possibilidade de ser negativo, ou ele tem a possibilidade de ser nulo. São as três hipóteses possíveis, né? Quando eu trago esses valores, né, calculo esse valor presente líquido, trago o investimento para a data zero, aliás, o investimento não, os fluxos, né, para a data zero, e ele é positivo, o que significa isso para a gente, quando a gente olha essa análise? Significa que o valor presente das receitas, né, que são as entradas, ela supera o valor das despesas, as saídas. Então, é o cenário ideal para um investimento, né? Quando você quer fazer um investimento, te interessa calcular o valor presente líquido para quê? Para você saber se ele deu positivo, ok, o investimento está rentável. Agora, se o valor presente líquido ele dá nulo significa que empata. Então, significa que o valor total das entradas vai ser igual ao valor total das saídas. Então, assim, é interessante fazer um investimento desse? Não, ele não acontece nada. Ele empata. Eu estou investindo para não ganhar nada. Então, tudo bem, não vou perder, mas também não vou ganhar. É só para a gente entender o conceito. E agora, se o meu valor presente líquido ele der negativo, aí é complicado. O valor presente líquido significa que as entradas, quer dizer, a minha expectativa de receita, ela está frustrada, ela está inferior às minhas saídas. Então, quando eu faço todos esses cálculos financeiros, é justamente para isso. Eu tenho que saber se aquele meu investimento ele vai me trazer esse VPL positivo. Nulo não tem sentido, né? Fica elas por elas. E o negativo ele indica a falência da empresa. Então, é que nem eu falo assim, atenção, né? Quando a gente analisar um projeto, eu espero a gente não se deparar nesse cenário no tribunal, porque a gente sabe que as maiorias das PPPs estão no Estado, né? Tem todo um setor gigantesco para cuidar delas, mas o meu medo maior aqui na nossa realidade é o que acontece com os municípios, né? A gente sabe que no dia a dia, a gente analisa até Instituto de Previdência e tem muitos municípios que não têm conhecimento para fazer o básico. Mas na hora que chegar e ver que não tem
não tem receita para bancar investimento, qual que é a grande saída? A grande saída é recorrer às PPPs. Né? Então, assim, meu medo é, né, a hora que as pessoas, os municípios se derem realmente conta da possibilidade de obter recursos com isso, o que não vira, às vezes, até pela falta de qualificação. Então, eu espero que a gente não se depare com esse cenário. Mas, se um dia a gente vê em algum município que não esteja preparado, e a gente for analisar a PPP e ver lá que o valor presente líquido está negativo, tem algum erro aí, porque, de cara, quando ele dá negativo, o próprio investidor ele tem que rejeitar. Né, a expectativa, ele vai calcular todas as expectativas lá dele e já vai frustrar antes de entrar. Não tem o menor sentido. Por causa disso, né, porque a rentabilidade ela não é suficiente para remunerar aquele custo de oportunidade que eu falei. Então, assim, faço todo um estudo para saber onde que é mais vantajoso, onde que eu vou recuperar mais meu dinheiro que eu vou investir, quanto que me custa, dependendo de cada área, aplicar. E aí eu vou entrar num investimento que me traz um valor presente líquido negativo? Não tem como. De imediato, tem que rejeitar. Aí, uma informação assim para a gente pensar um pouquinho. Né? Que nem quando a gente tem lá na demonstração do resultado do exercício, existe toda uma sistemática por obrigação contábil do que a gente apura de resultado. Né? Então, tem lá o faturamento, as receitas, as deduções dos impostos, né? Eu consigo ver o lucro operacional da empresa, né? lucro depois das questões financeiras, lucro líquido, tudo. Aí, uma observação. Né? Quando a gente olha a parte de cima lá do lucro operacional, a gente quer saber qual que é a capacidade ali de rentabilidade da empresa, né, no setor dela, né, da empresa investidora. Agora, assim, o fato de você olhar a demonstração do resultado do exercício e ver que o lucro operacional, a empresa ela tem lucro todos os anos, nem sempre vai implicar no valor presente líquido. Por quê? Porque na demonstração do resultado, quando a gente fala valor presente líquido, a gente está olhando questões financeiras, entradas e saídas de recurso. Quando a gente olha uma demonstração contábil, se eu olhar ela por completo, eu tenho outras variáveis que não representam saída e entrada de recursos necessariamente, mas elas representam ou valorização ou uma desvalorização sob o ponto de vista patrimonial, né? A análise econômica. Então, eu chamo isso assim, falo assim, para a gente ter uma certa atenção. A gente, quando vai olhar esses investimentos, a gente tem que olhar como um todo. A gente tem que olhar um balanço patrimonial e enxergar o que está sendo investido. Eu tenho que enxergar também quanto que eu estou dependendo de capital de terceiros, quanto que está me custando o capital próprio. Eu tenho que ter esses olhares. Daí eu vou para a demonstração financeira, eu também consigo enxergar o desenvolvimento, o desempenho da empresa. Mas aí eu vou selecionando algumas informações conforme o meu interesse. Então, se eu vou olhar mais o ponto de vista financeiro, eu tenho que excluir, por exemplo, depreciação, que é só um lançamento, né, de lançamento contábil, que ele vai me representar na contabilidade, por exemplo, quando o bem está obsoleto, quanto que ele está desvalorizando. Mas eu não estou desempenhando, naquele momento, nenhum recurso financeiro. Eu desempenhei quando eu adquiri o bem. Ao longo do ano que eu estou registrando essa desvalorização, eu não estou realizando desembolso financeiro nenhum. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente analisa a questão econômica da PPP, a gente não pode ter um olhar restrito. O nosso olhar ele tem que ser bem amplo. A gente tem que ver todas as demonstrações financeiras disponíveis, todos os cálculos de viabilidade, tudo, para para tentar fazer uma análise. E estava falando para vocês, né, da taxa mínima de atratividade. Então, assim, mas o que significa isso? Né? No final das contas, o que é a taxa mínima de atratividade? Na verdade, ela é uma taxa que ela é o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento. Então, lá no plano, é até um pouco repetitivo, mas é bom para a gente deixar bem fixado. Né? Quando o investidor ele vai abrir mão vai renunciar àquela liquidez que ele tem para investir, ele faz todo um estudo dentro da empresa dele, né, os acionistas e tudo mais, para ver, dentro do negócio dele, qual que é a taxa mais atrativa.
né? Aliás, qual que é a taxa mínima atrativa? Então, assim, a partir de que taxa de remuneração eu tenho aval lá dos meus acionistas para entrar num negócio? Como eu falei, né? 8% é o plano de, é a taxa mínima de atratividade. Quando eu começar a ter 8%, para mim vale a pena? Ok. Então, qualquer investimento acima de 8% é interessante para mim. Menos que isso, já não é uma taxa atrativa. Não é o que a empresa tem expectativa de ganhar. Então, a taxa mínima de atratividade, ela nada mais é do que a taxa máxima que a empresa está disposta a pagar pelo financiamento, né? É mínima no sentido assim, olha, para mim, no mínimo, vale isso, mas é o máximo que eu pago também pelo investimento. Então, eu faço aquelas comparações, né? Qual que é a taxa que a empresa quer ganhar? Ela quer ganhar 5% ao ano, 7%, 8%? Aí, aqui, a gente vai para uma outra metodologia que também é utilizada para fim de avaliação das nossas PPPs, né? Essa aqui é muito utilizada, né? A taxa interna de retorno. Então, a ideia dela, o que é? A ideia é pegar o fluxo de renda que eu tenho também. Ele é bem parecido com o valor presente líquido, né? Mas aqui é no sentido de renda, de rentabilidade. O valor presente líquido eu tenho mais a ideia de capital e aqui eu tenho mais a ideia de renda mesmo, né? De rentabilidade. Então, aqui, com a taxa interna de retorno, a minha ideia é trazer mesmo, parecido também com o VPL, mas assim, de eu saber quantos % esse retorno vai me trazer de investimento. A taxa interna de retorno, ela é a metodologia mais utilizada nessa modelagem econômica financeira de concessões em parcerias público-privadas, né? A base dela vai ser a utilização de fluxo de caixa descontado. E a taxa interna de retorno vai ser aquela taxa que ela vai tornar o valor presente líquido de um fluxo de caixa igual a zero. O que isso significa, né? Significa que a taxa de desconto aplicada aos valores de entrada e saídas do fluxo de caixa para torná-los equivalentes no momento inicial da concessão ou da decisão do investimento. Em outras palavras, de uma maneira mais simples, essa taxa interna de retorno ela vai representar a velocidade que o dinheiro se move no tempo. Mas por que na PPP a gente precisa conhecer a taxa interna de retorno? Porque vai ser a taxa interna de retorno que vai me dar um norte para eu poder estimar, por exemplo, o valor de uma tarifa. Vai ser também a taxa interna de retorno que eu vou conseguir calcular o valor da outorga. Eu vou pensar nas contraprestações ou se eu vou ter aporte de recurso financeiro. E ela representa, a taxa interna de retorno, o nível seguro de atratividade para o investimento. Então, por exemplo, se a taxa mínima de atratividade é o mínimo que eu estou disposto a pagar pelo capital para remunerar, o que eu obtenho com a taxa interna de retorno, na verdade, assim, eu vou buscar o quê? Uma taxa interna de retorno maior do que a taxa mínima de atratividade. O mínimo, eu sei que é aquilo que é aceito pela empresa, está no plano de negócio, eu não vou ganhar, mas quanto mais eu maximizar a taxa interna de retorno, melhor para a empresa. Então, essas metodologias, né? O valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Elas são metodologias tradicionais e consideradas eficientes na avaliação de investimentos. Na verdade, quando a gente fala em avaliação de investimento, utilização de metodologia econômica financeira, não existe metodologia perfeita e não existe metodologia que vai sempre ser real com aquilo que acontece. Não tem como, é humanamente impossível. Então, cada metodologia que a gente utiliza, ela sempre vai ter um ponto positivo e um negativo, por causa do olhar que ela vai trazer. Eu quero saber o meu capital no momento zero, eu quero saber quanto que ele me rende. O payback, quanto que ele vai zerar, mas eu tenho também falhas na hora que eu vou calcular o payback. Não é perfeito. E eu posso estender essa análise econômica para quantas metodologias eu quiser utilizar, né?
Só que aqui, no caso do valor presente líquido e a TIR, elas são consideradas, por consenso, as mais eficientes para a gente poder avaliar um investimento. Porque as duas têm essa metodologia de utilizar, por base, os fluxos de caixas descontados. Então, desconta uma taxa para trazer ele no momento presente. Então, eu falei para vocês, né, quando a gente analisava lá o valor presente líquido, dentro daquelas 3 hipóteses, se ele era positivo, nulo ou negativo, quando ele dava negativo, o projeto ele já tem que ser rejeitado. Agora, quando a taxa interna de retorno ela é maior que a taxa mínima de atratividade, aí ela já tem todo o aval para ser de cara aceita. É extremamente vantajosa, porque se a mínima, que nem eu falei para vocês, né, se a mínima é o que a empresa está disposta a pagar pelo capital, quanto maior essa taxa interna de retorno, melhor para ela, porque a taxa mínima de atratividade ela já tem um ganho, né? Já tem a rentabilidade que a empresa investidora está esperando. Então, o que está acontecendo com a TIR, quando ela é maior? Ela só está aumentando esse ganho da empresa. Né? Por quê? Por que o projeto então vai ser aceito quando a TIR for maior? Porque, além de superar os custos do projeto e pagar os custos de capital, ela remunera o empreendedor a uma taxa atrativa. Ou seja, né, ela justifica e torna-se compatível com os riscos de investimento. Então, assim, a PPP ela tem riscos enormes, né, e pela legislação tem que ter essa, vamos dizer assim, é compartilhado, né, poder público e a PPP. Só que, assim, a gente tem, para quem é investidor, tem expectativa de, mesmo com os riscos, tudo que pode, né, acontecer de variável, de errado, na verdade, mesmo com os riscos, descontando os riscos e tudo mais, aquilo ainda ser mais atrativo. Então, vamos pegar um exemplo simples, mas para a gente entender, né, essa questão da taxa interna de retorno com a taxa mínima de atratividade. Então, assim, se eu tenho uma taxa mínima de atratividade de 9% ao ano, e tem uma taxa interna de retorno de 12% ao ano, eu devo aceitar o projeto? Devo, porque a TIR ela é maior que a taxa mínima, então ela vai me dar maior rentabilidade. Então, a ideia é essa. E o raciocínio contrário também serve, né? Se a TIR for melhor que a taxa mínima de atratividade, eu vou entrar nessa PPP? O investidor vai pensar? Não, não vai. Não vai, não tem sentido. Não está no plano de negócio dele, para ele não é interessante. Se for pagar menos que a taxa mínima de atratividade, ele vai buscar um outro investimento. Uma outra metodologia também que é muito utilizada nas PPPs e para as análises de investimento é o custo médio de capital. Então, quando eu olho de uma maneira bem simples, um balanço patrimonial, eu tenho lá, de um lado, o ativo, né, vai me representar meus bens, meus direitos, e do outro lado eu vou ter o passivo, né, e patrimônio líquido também. Aí, do lado do passivo, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar quanto que a empresa depende de capital de terceiro e quanto que ela depende de capital próprio. O que isso significa? Significa que eu consigo visualizar no balanço. Para ela ter aquele X de ativo e, de preferência, se possível, né, buscar o lucro, que é o que interessa para a empresa, o objetivo básico dela é buscar o lucro, eu preciso enxergar quanto que aquele capital de terceiro, que são dos fornecedores, né, bancos, enfim, quanto que ele me representa no meu balanço e quanto que o custo do capital dos acionistas também me representa. Então, eu posso fazer uma análise de balanço de forma separada para eu enxergar. O meu ativo, quanto que ele está dependendo dos terceiros? O meu ativo, que percentual que ele está dependendo dos acionistas, dos sócios, conforme o caso. Só que isso é uma análise isolada de representatividade. Mas, assim, quanto que me custa, de forma ponderada, esse conjunto de capital? Né? Para eu ter um negócio, uma empresa, né, investir e tudo mais, obter o lucro, quanto que está me custando buscar esse capital de terceiro, seja num banco, né, ou com fornecedor para adquirir alguma coisa? Quanto que está me custando junto com os acionistas? Então, existe um cálculo para fazer essa ponderação. Embora, né, eles utilizam, né, tudo em inglês, tudo
economista adora usar esses termos em inglês, tudo. O que interessa é o seguinte, né? O custo médio ponderado de capital, o que ele vai fazer? Ele vai, então, vai estudar qual que é esse custo do capital próprio e ponderar junto com o capital de terceiros. Então, assim, de uma linguagem simples, assim, o que significaria o custo médio ponderado de capital? Na verdade, ele representa o retorno mínimo exigido do projeto pelos seus financiadores, os acionistas e os credores. Então, quem é acionista, né, pessoal do capital próprio, ou quem é credor, capital de terceiro, ele vai querer saber quanto que é esse custo médio aqui. Então, para a gente, é interessante no investimento a gente descobrir qual que é o custo de capital de investidores e de terceiros. Existem cálculos específicos e mais detalhados, mas que não vale a pena a gente trazer nesse momento, mas só para ter ideia. Para eu saber quanto que está me custando. Por exemplo, quanto que me custa para financiar uma PPP, eu pegar um determinado empréstimo num grande banco? Quanto que isso está me custando, está me representando? É mais barato se eu pegar e colocar esse dinheiro contar com os acionistas? Né? Esses cálculos eles são calculados separadamente e depois a gente faz essa ponderação, para no total saber quanto que está me custando isso. Então, vou dar um exemplo simples também para a gente tentar entender esse raciocínio, né, do custo ponderado de capital. Vamos supor, lá, eu falei para vocês, né, que no balanço lá do meu lado do passivo eu consigo enxergar a representatividade do capital de terceiros e do capital próprio. Eu sei que no meu balanço, lá para dar o 100% lá do que é capital, né, de terceiros mais o capital próprio, eu sei que o meu capital de terceiros, então com fornecedores, bancos, etc., me representa 40% ao ano. E o capital próprio está me representando 60% ao ano, naquela peça contábil ali, para bater o 100% do que é capital, né, de terceiros e próprio. Aí, só que quanto me custa esse capital? Para eu obter o que está me custando para eu ter que manter as minhas compras, fornecedor e tudo mais, está me custando 5% ao ano, e a remuneração do capital próprio está me custando 10% ao ano. Então, qual que é a ideia para eu calcular o custo médio desses dois aqui, do capital de terceiros e do capital próprio? Eu vou pegar quanto que ele vale. Então, assim, por exemplo, né, eu vou realmente ponderar, né, vou ver quanto que ele representa e quanto que ele está me custando e colocar numa conta para ver, assim, no total, quanto que isso está custando para o investidor. Então, o capital próprio, eu sei que ele tem o custo... Ele tem o custo aqui de 10% ao ano. E ele representa no meu balanço os 60%. Então, eu vou fazer os 10% ao ano vezes 60%. E vou somar com quanto que está me custando o capital de terceiros. Então, eu sei que o capital de terceiros aqui... Aliás, desculpa, o capital próprio aqui. Ele está representando 40% ao ano a um custo de 5%. Então, eu vou fazer 5% vezes... os 40%, que é a minha representatividade. Então, eu estou vendo quanto que está me custando e quanto que ele me representa no balanço e vou somar. Da mesma forma, o terceiro e próprio, quanto que cada um representa e está me custando para quê? Somar e vou chegar no custo médio ponderado de capital. Então, quando eu calculo a representatividade e eu sabendo desse custo aqui, isso aqui varia, tá, gente? Essas informações, elas variam, vai depender do negócio, tudo, mas é só para a gente ter um exemplo simples e entender. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar e somar esse custo de capitais aqui, de acordo com a representatividade dele no balanço, e ele, na média, lá na hora que eu... Na média, assim, né? Na hora que eu for ponderar, na verdade, na média, na hora que eu for ponderar, esse custo, se eu somar... o custo de terceiros é 5, o custo capital próprio é 10. Mas quanto que esses dois aqui, a soma desses dois representa para mim? O custo deles, na verdade, é 8% ao ano. Então, quando eu olho lá do lado do passivo,
para saber quanto que está me custando esse capital. Então, quer dizer, aquilo que a empresa está investindo lá no ativo dela, ela está buscando recurso fora. Então, a ideia, o que é? Eu quero saber, assim, para eu ter o ativo que eu tenho, quanto que eu estou dependendo de terceiros e quanto que está me custando isso para buscar com os terceiros, tudo. Por quê? Quanto maior o meu custo com os terceiros, vai diminuir o lucro, né? Porque assim, eu vou buscar o capital de terceiros e capital próprio justamente para investir na empresa. Então, se ele vai aumentando, se eu vou aumentando lá o meu passivo, o que está acontecendo? Eu tenho um ativo, ele está aumentando o passivo, ele está me diminuindo o meu lucro. Então, para o investidor, o que interessa? Pagar... Se naquelas outras metodologias, né, a TIR, a gente vai buscar TIR maior, o valor patrimonial líquido, a gente vai buscar o valor maior, aqui a gente é o contrário. A gente vai buscar o menor custo ponderado. Então, por isso que eu falo que é importante a gente ter essa visão macro. Porque se a gente fosse só fazer os cálculos, não, vou fazer o cálculo do custo ponderado, vou fazer o cálculo do valor preditivo, vou fazer o cálculo da TIR, a gente não consegue montar o raciocínio para... É um pouco básico, mas a gente precisa disso, para ter esse olhar assim, das variáveis, porque não é só calcular uma taxa ao ano, eu tenho que entender o sentido dessa taxa. Onde que eu vou buscar uma taxa maior e onde que eu vou buscar uma taxa menor. Aí, falei para vocês, né, a gente também pode calcular vários tipos de fluxos de caixa de acordo com a necessidade, conveniência e o que o investidor ele quer enxergar. Mas um fluxo muito importante para a PPP é o fluxo de caixa marginal. Por quê? Quando tem um estudo de viabilidade, o professor Marcos ontem ele comentou da matriz de risco, né? Que a gente feito um cálculo financeiro para considerar aquela matriz de risco. Mas existem situações que podem acontecer, alguns eventos, que mesmo tendo uma matriz de risco, não tem como considerar. É uma coisa extra, um caso fortuito, alguma coisa maior. Quando isso acontece na execução da PPP, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o fluxo especificamente daquele evento. E isso vai importar para a gente aqui no tribunal, por quê? Porque é o fluxo marginal que vai dar indício para a gente se, de fato, a gente vai, vai ter um reequilíbrio econômico-financeiro dessa PPP. Então, esse fluxo de caixa marginal ele é importante para a gente entender. Para a gente começar a olhar esses reajustes, né, esses equilíbrios, se realmente é um caso maior. Por exemplo, quem é de determinada área, de infraestrutura, vamos supor aqui de rodovias, quem é do mercado ali conhece, embora você não saiba precisar riscos, você consegue estimar dentro de uma matriz, é possível. Raramente vai ter uma situação que seja extremamente fora disso para todos que são ali daquela área, no mercado. Então, quando acontece esse evento fora, realmente não tinha como prever, não tinha como contar na matriz de risco, não tinha como entrar no cálculo. Aí, esse evento de fora, eu calculo ele marginal. E a ideia é essa mesmo, eu calculo ele fora do meu fluxo de caixa que eu tenho esperado, para ver se aquilo realmente vai determinar um reequilíbrio econômico-financeiro. Porque, quando eu faço um fluxo de caixa, eu faço ele em vários momentos. Então, na hora que eu assino lá a PPP, eu tenho um fluxo projetado, porque eu tenho uma expectativa do que vai acontecer nesse fluxo de caixa ao longo do tempo. A minha expectativa nem sempre pode corresponder com a realidade. Aí eu vou ter um outro fluxo executado de acordo com o que aconteceu. E aí, se eu tenho uma variável, algum caso fortuito nesse período, o que eu preciso calcular? O fluxo marginal. Justamente para enxergar fora desse contexto do que eu esperava acontecer e do que está acontecendo de fato, uma coisa que está afora dessa expectativa e realidade, para eu ver se é justo esse reequilíbrio. Que é aí que é a hipótese que entra, inclusive, na lei para poder fazer isso. Então, como eu falei para vocês, né, aqui o fluxo de caixa ele deve considerar apenas as entradas e saídas provocadas pelo evento, nesse evento maior que não tinha como imaginar, prever e tudo mais. Que esse fluxo de caixa marginal que vai estar acompanhado do pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do investidor. Então, ele vai permitir também precificar a recompensa adequada ao concessionário pelos investimentos e serviços originalmente previstos. Por quê? Aquilo que está previsto faz parte da remuneração. Se isso aqui estava fora do combinado no início, se realmente for comprovado, tem direito ao reequilíbrio.
Porque o objetivo do contrato não é, com as variáveis, os riscos que ocorrem, você tornar ele prejudicial, nem para o investidor, nem para o poder público. Não é esse o objetivo da parceria. O ideal é que ele seja justo. Né? Justo o que é? É manter as regras iniciais do contrato. Então, assim, quando a gente fala em fluxo marginal, a ideia dele, o que é? É não gerar nem ônus, nem bônus para as partes envolvidas no processo. Então, quando eu tenho essa ideia de fluxo marginal, eu estou vendo se aquele equilíbrio econômico-financeiro pedido pelo investidor, se de fato ele está adequado. E o propósito dele, a gente tem que ficar de olho aqui no tribunal, por quê? Porque ele não pode servir de subterfúgio para aumentar essa remuneração, na verdade, e nem também para prejudicar o poder público. Por isso que ele não vai ser nem bônus para um, nem ônus para o outro. A ideia é justamente tornar essa relação equilibrada como estava lá no início, combinado. Né? Assim, bom, enfim, né? Resumindo, né? Quando a gente fala assim das PPPs, a gente olha para o lado do investidor da empresa, ela, para entrar numa PPP, ela está buscando lucro. E se ela está entrando no PPP, mesmo com alto risco, tudo, é que ela tem expectativa de ganhar muito mais se fosse fazer um investimento em outro lugar. E qual que é o objetivo do poder público na PPP? Ele vai condicionar e modular a rentabilidade para quê? Para, no fundo, atender uma necessidade social e pública. Então, a PPP, o que ela precisa representar nesse cenário? Né? Ela tem que representar o equilíbrio dessa relação. Então, no contrato lá da PPP, eu tenho as exigências do poder público e tenho a rentabilidade que ela oferece para o investidor. Então, o que acontece nessa relação? O poder público ele vai buscar o quê quando ele vai fazer uma PPP? Ele vai buscar a maior outorga possível, quer dizer, o maior dinheiro que ele vai receber lá de cara já numa PPP, e desde que seja também a menor taxa para o usuário do serviço público. Esse é o objetivo do poder público. Só que, qual que é o objetivo do investidor? Do investidor é o contrário. Ele vai buscar pagar a menor outorga possível e tentar visualizar a maior tarifa possível para ele ganhar aquele investimento. Só que por isso que tem N cálculos financeiros, porque essa relação, tem um interesse e o outro tem outro. Só que na hora que você vai colocar várias propostas na mesa, né, várias propostas, assim, várias empresas participando da PPP, na verdade, ela tem que encontrar esse equilíbrio, porque o poder público ele vai buscar a maior outorga e ela quer pagar o menos possível para quê? Para ter maior rentabilidade. Ela quer cobrar mais tarifa para quê? Para ela ter maior rentabilidade. Agora, o poder público não, ele vai buscar a menor tarifa. Então, esses interesses, eles são, de certa forma, se a gente olhar isoladamente, eles são antagônicos, mas essa relação das PPPs tem que buscar um equilíbrio nessa relação. Né? O interesse de um, na verdade, ele não se sobrepõe no outro. Ele entra meio que num consenso para essas partes poderem firmar a PPP. Então, até pus um desenho aqui para descontrair nessa questão do equilíbrio. Não quer dizer que é igual. Às vezes, o lado da obrigação da PPP está muito pesado para o investidor. Né? Mas, ou, às vezes, o contrário, ou vai trazer muito rendimento. Mas, apesar de todos os ônus que ele tem, essa relação entre o poder público e a PPP vai estar, de certa forma, equilibrada. Equilibrada não no sentido financeiro, de dizer, não, que é uma relação igualitária. Não, não é. É equilibrada no sentido, olha, o investidor está conseguindo aquilo que ele estava esperando no começo e o poder público está conseguindo executar o serviço da maneira que ele queria. É nesse sentido. Bom, no estado de São Paulo, a gente tem lá o site das parcerias, né? Aí eu peguei só uma informação para a gente olhar também de uma forma simples, né? Essa questão de entender um pouco dessa questão de outorga e tudo mais. Então, eu tenho lá no site das parcerias tudo que está em andamento, tudo que se pretende firmar de novas parcerias, daí eu consigo visualizar tudo. Eu puxei lá alguns dados da linha 5 Lilás e 17 no monotrilho, né, no metrô. Então, lá no site, estava falando qual que era o objeto daquela PPP. Então, é uma concessão de serviço de transporte de passageiros da linha 5 Lilás e da linha 17 do monotrilho, envolvendo adequação, operação, conservação. Então, aqui eu tenho a descrição da linha, né, com o que está abrangendo toda essa PPP. Ela é do setor de mobilidade,
uma concessão comum. E aí, o que interessa para a gente em termos de... Né, vamos olhar. A outorga, quando a gente fala da outorga, o que o poder público ele vai receber? Ele pode receber uma outorga fixa, né, no momento ali da PPP, recebe uma vez só, ou ele pode receber a fixa e a variável. Que o que é? Ele recebe um aporte, recebe o dinheiro do investidor, e ele, ao mesmo tempo, conforme vai tendo a rentabilidade, a cobrança de tarifa, ele recebe um percentual dessa arrecadação, que é o que a gente chama de outorga variável. E também a gente tem essa CAPEX aqui, que, na verdade, o que é? É quanto que vai ser investido para investimento, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, né? Aquilo que vai ser pago como despesa de capital. Então, é só a título de curiosidade, né? Nessa linha do metrô, a linha Lilás, né, a 5 Lilás e a 17 Ouro, que é a do monotrilho, espera-se investir com ela 9,2 bilhões de reais, sendo que 9 bi é do poder público e 278 milhões do poder privado. Isso aqui considerando o ano de 2017. O prazo dessa PPP é de 20 anos. E eu tenho lá aquilo que eu falei para vocês, né, da outorga fixa e a variável. A fixa, ela entra ali num primeiro montante lá de 553 um pouco mais de 553 milhões, é a fixa. E aí, a outorga variável, o que vai ser? Vai ser 1% da receita bruta tarifária. Esse contrato ele foi assinado no dia 5 de abril de 2018 e teve como consórcio vencedor, né, a Via Mobilidade 15, né, a Sociedade de Propósito Específico, CCR, e Grupo Reinvest. Então, o que é interessante aqui, quando você resulta nessa PPP, que olhar que eu posso ter? Eu tenho um olhar de quem está investindo e de quem está recebendo a outorga. Então, do lado do poder público. O poder público entendeu lá no momento o quê? Ele vai ter, então, uma outorga que é a mais satisfatória para ele, que ele conseguiu, vamos supor, nas propostas lá, com a entrada de 553 e a variável de 1%. E do lado do investidor, o que é interessante para ele? Ele fez os cálculos de rentabilidade, ele calculou o capital dele de terceiro, o capital dele próprio, tudo mais, e ele está contando o quê? Que parte desse investimento não vai ser feito por ele, vai ser feito pelo poder público. Então, o que a gente pressupõe desses dados aqui? Que foi vantagem para o poder público firmar essa parceria, porque a rentabilidade trouxe uma outorga que ele entendeu boa, tanto fixa como da parte variável, e para o investidor também foi uma boa parceria. Por quê? Para ele vai ter o poder público investindo e provavelmente ele tem aquele valor presente líquido positivo, que eu falei para vocês, né, no estudo de viabilidade. Ele tem expectativa, provavelmente, esse investimento, supera a taxa mínima de atratividade, e a expectativa é que tenha uma taxa interna de retorno maior. É o que a gente imagina, para ter se firmado essa relação, né? Então, na verdade, eu até falei para o Rafael, né? Eu falei assim, meu medo desse curso, eu falei assim, é ficar aquela coisa muito cansativa. Então, a ideia é trazer algumas análises assim bem básicas, né? Eu queria aproveitar que a gente tem um tempinho e só mostrar um balanço para vocês. Ó, aqui é a plataforma digital das parcerias, tá? Quem tiver curiosidade, não sei se acho que todos estão habituados, né? Mas aqui eu consigo visualizar o que está em andamento, em análise e tudo mais. Aí eu queria aproveitar que a gente tem um tempinho para a gente ter um olhar assim do balanço básico, né? Então, assim, naquela primeira exposição, a gente olhou questões financeiras. Quando a gente olha... Esse aqui é o demonstrativo contábil o demonstrativo econômico-financeiro da CCR, para o exercício de 2021. Então, acredito... Não sei se a maioria sabe ou não, né? Mas, assim, regra de balanço, a gente sempre publica com 2 exercícios, justamente para fazer essa comparação de um ano para o outro. Então, assim, está na regra, né? Está na legislação que tem que ser dessa forma. E, para a gente, se for como investidor ou como do lado de fiscalizar com o controle interno, é interessante essa análise. Então, o que interessa aqui para mim? Aqui da CCR, eu consigo visualizar
que é a receita operacional qual que é a receita operacional da CCR. Tem receita de pedágio, aqui eu tenho as deduções de receita, e aqui é o que interessa para mim, a receita corrente líquida. A partir daqui, eu começo a enxergar aquilo que é custo operacional da empresa. Então, assim, se eu tirar os custos e despesas, quanto que isso vai me trazer? Aí, lembra que eu falei para vocês que tem 2 dados contábeis que são também utilizados lá no comecinho, que é o EBIT e o EBITDA. Então, um deles lá, o EBIT, né, ele vai enxergar aqui, ó, a margem ajustada, ele vai enxergar, quando eu olho para ele, eu vou enxergar o lucro antes dos juros, né? E o outro aqui, o EBITDA, que tem aqui na demonstração contábil, eu consigo visualizar ele se eu não considerar, assim, antes do... Aí é mais coisa, né? Antes dos juros, dos impostos, e aí da depreciação e da amortização. Por quê? Porque eu vou tirar aquilo que está fora dessa capacidade financeira mesmo de entrada. E aí, aqui seria uma análise contábil, né? A gente poder comparar ano a ano, um demonstrativo de resultado, e aí eu vou acompanhando pelo resultado, aí eu vou fazendo outras análises, né? Dependendo da situação, quando eu vejo aqui numa DRE, por exemplo, que dá lucro líquido, nem sempre quer dizer que a empresa ela está extremamente com resultado satisfatório. Por quê? Porque eu tenho que separar umas análises. Eu tenho que ver, primeiro, dentro do setor, como que está o lucro operacional dela. Então, por exemplo, né, se eu pegar outras empresas, outras investidoras da mesma área, a tendência de lucro operacional está a mesma. Porque, às vezes, o que pode acontecer? Às vezes, ela pode estar com um resultado desfavorável, às vezes até um prejuízo operacional, e aí ela vai buscar empréstimo, vai buscar receita financeira, de alguma forma, ela acaba mascarando esse lucro. Ela vai subindo o resultado financeiro dela e acaba mascarando. Então, por isso que eu tenho que ter esses olhares. Eu tenho que olhar o total da empresa no que ela representa no mercado, eu tenho que olhar a parte operacional dela dentro do segmento de mercado, o que está me representando, eu tenho que olhar essa dependência de capital de terceiro, capital próprio, quanto que está me custando isso, quanto que eu estou gastando na parte de despesa financeira. Esses olhares, eles são complementares. Eu nunca vou ter um olhar isolado, a ponto de eu pegar e falar assim, não, a melhor forma de analisar, né, uma PPP, não, vou olhar só o demonstrativo de resultado, vou olhar só a participação de capital de terceiro. Não, eu vou fazer esse olhar conjunto. Então, vou fazer... Aí, agora que a gente já vai para o final, então a gente pode fazer esse raciocínio. Então, a empresa ela vai entrar lá na PPP, ela vai se interessar, então. Que nem naquele outro caso, ela se interessou pela PPP por quê? O valor presente líquido foi positivo, né? Se não fosse positivo, se fosse nulo, não teria sentido investir. Se fosse negativo, é prejuízo e falência. Então, a gente pressupõe que essa PPP ela está com o VPL positivo. A gente vai pressupor que a taxa mínima de atratividade ela foi superada, né? Então, provavelmente, a taxa interna de retorno que aí a empresa tem é maior que a taxa mínima que ela tinha para atratividade. E aí, então, a gente pressupõe que está uma relação favorável para todo mundo. Aí, a gente aqui no tribunal, o que a gente vai ter que tomar cuidado, então? A gente vai ter esses olhares, a gente vai ter esse olhar amplo para ver se, de fato, né, estão condizentes, esses valores presentes, essas taxas e tudo mais, e a gente enxergar o fluxo marginal para ver se realmente justifica um equilíbrio econômico-financeiro. Bom... Na verdade, então, assim, essa parte ela é meio maçante, tudo, mas foi até mais rápido do que eu imaginava, né? Mas eu espero, de alguma forma, ainda que a gente não tenha abordado essas, né, especificidades das fórmulas, dos cálculos, que vocês possam ter pelo menos uma visão macro das próximas aulas, porque a partir do momento que um próximo professor falar sobre análise econômica, tudo, ele já vai entrar no cálculo detalhado desse custo de capital, do valor presente líquido, e aí vocês vão conseguir formando um raciocínio nessa visão macro que eu tentei, de forma conceitual, passar para vocês. Isso.
Muito obrigado, Deisa. Foi excelente, uma exposição muito conceitual que nos ajuda a compreender, né, depois o funcionamento desses, né, do fluxo de caixa, dessas análises nos contratos de PPP e concessões. Eu gostaria já de abrir para perguntas, quem tiver dúvidas, né, principalmente os mais entendidos, que a chance de eu fazer alguma pergunta meio idiota aqui é grande, né? Então, se os mais entendidos quiserem, podem ficar à vontade. Bom dia. Me clareou muitas coisas, Deise, mas eu queria agora tirar umas dúvidas com relação à parte nossa da fiscalização. Tá? Então, para fazer esse monte de cálculo, eu imagino que devam existir softwares. Existem, a gente poderia, em tese, fazer na unha, mas é inviável, né? E tem software específico, tem como calcular isso tudo no Excel, calculadora financeira. Então, assim, existem instrumentos que a gente pode se valer para fazer esses cálculos na fiscalização. Por exemplo, para ver se aquele cálculo apresentado lá nas planilhas, de fato, está condizente. Né? Vamos supor, recalcular o valor do presente líquido a partir das taxas que eles estão informando, tudo, ver se aquilo ali está condizente. Então, agora, por exemplo, o tribunal tem algum software ou alguma planilha pronta em Excel que possa nos ajudar a fazer esses cálculos? Ou, de repente, você acha que seria viável a DECIS fazer porque nós já estamos fazendo um sistema de concessões e PPPs para captar informações deles. Uhum. Mas a gente não colocou nenhum tipo dessas informações. Né? Uhum. Você acha que seria interessante, de repente, o DTI, a DECIS, elaborar alguma coisa nesse sentido, para facilitar... porque aí a gente está pegando uma concessão de 30 anos. Né? Sim. Eu imagino assim, para dar até mais segurança para a nossa análise. Né? Então, o tribunal tem alguma coisa pronta já hoje ou não? Eu desconheço. Né? O que eu vejo assim do tribunal, a gente ainda está muito naquela questão de análise só jurídica. Só que a PPP ela não é só aspecto jurídico, ela é tudo. A gente tem que ter o olhar jurídico, a gente tem que ter o olhar econômico, dependendo da PPP, o olhar de engenharia, e dependendo muito mais ainda. Né? Então, assim, eu particularmente eu desconheço. Eu não sei se algum colega individualmente, talvez alguém que seja muito especialista nessa área, faça. Eu acho que seria razoável, sim, fazer. E não é nada também tão complexo para quem é economista, né, que é dessa área, assim, é bem tranquilo, a gente consegue achar uns modelos. Eu acho que é razoável, daria para fazer, assim, eu acho que não vejo nada muito complexo. O que é difícil, assim, de repente, pela extensão do período, a quantidade de informações e tudo mais, mas, de certa forma, assim, ele vai vir simplificado para o tribunal e a gente vai ter que entender o que está embutido nessas entradas e saídas, né? A gente tem que ter esse olhar. Mas eu acho que no meu olhar, eu entendo que é viável, sim. Tá. Acho que a gente pode pensar nisso. Inclusive, a proposta desse curso é justamente a gente reunir, né, um maior número, uma gama de conhecimento para poder justamente melhorar as nossas atividades. Se a gente entender que isso vai dar mais segurança para a gente validar aquele fluxo, se está condizente ou não. Tá. Eu acho possível. Uma outra questão é assim, você mostrou todas essas taxas do lado do investidor. Sim. Para o lado do tribunal, existe alguma... por exemplo, quando a gente analisa uma licitação, a gente tem jurisprudência sobre índices de liquidez seca, liquidez corrente, endividamento. Sim. Para essas taxas, existe alguma jurisprudência? Então, por exemplo... O payback, né? Você Sim. falou que é quanto tempo o investidor recupera o capital dele. Uhum. Então, se eu considerar que quanto antes ele recuperar, eu imagino assim, né? Que quanto antes ele recuperar o capital dele, eu imagino que maior será uma taxa que o usuário vai pagar, uma taxa de pedágio, uma taxa de bilhetagem de metrô. Então, existe assim, numa concessão de 30 anos, qual seria o prazo ideal para ele conseguir isso?
assim, o prazo ideal do lado do tribunal, né? Existe algum índice? Então, se ele falar assim, olha, eu vou recuperar em 2 anos, o tribunal teria alguma jurisprudência para dizer, olha, 2 anos é muito pouco, está sendo muito favorável ao investidor, Não, e eu pouco desconheço. favorável não ao órgão público, mas Sim. pouco favorável ao usuário, né? Então, tem alguma coisa nesse sentido? E não só desse payback, quanto dos outros índices, né? Se a TIR for maior do que a taxa média a TMA, né, a taxa mínima de atratividade, você falou que o projeto deve ser aceito. Mas se a TIR for muito grande, significa se for muito maior do que a taxa mínima de atratividade, eu imagino que é porque o investidor vai ter um lucro muito grande. Ele é mais rentável. Então, o tribunal tem alguma coisa para dizer que isso está excessivo? Tem alguma jurisprudência? Eu até acho meio difícil, porque o tribunal não está julgando os processos de concessão. Né? Eu acho que vai esperar a execução terminar para poder julgar. Mas hoje a gente tem algum... porque para a fiscalização a gente quer alguma coisa assim que fique mais fácil, para que a gente possa nos basear, né? Então eu posso dizer que quanto maior a taxa interna de retorno... Não, na verdade o que você vai saber é assim, quando você olhar o estudo de viabilidade lá para o investidor, tudo, se está condizente na execução. Só que assim, eu desconheço, Aloysio, algum julgado aqui no tribunal que tenha que especificar qual que é o payback ideal. Não tem como, porque isso faz parte do negócio. E, às vezes, eu tenho empresas no mesmo setor, para uma, eu vou retornar meu capital em 5 anos, a outra, dependendo do que ela tiver de expectativa, de custo de capital mesmo, ela recupera em 7, ou recupera em menos. Então, assim, isso vai muito assim, é do negócio da empresa. Eu acho assim, o que a gente aqui no tribunal consegue fazer? A gente consegue visualizar se aquela taxa interna de retorno que estava prevista no início lá da PPP, ela se mantém ao longo da sua execução. Eu acho que, eu não sei se eu estou certa, mas assim, eu penso que esse é um raciocínio que a gente poderia ter aqui no tribunal. Por quê? Porque se eu sei que a taxa ela é rentável, né, ela está se comportando muito bem ao longo do exercício, justificaria questionar mais um reequilíbrio? Não, o reequilíbrio, eu expliquei, né? Naquela situação, sim, extremamente fora. Mas por que é bom a gente saber para o tribunal? Se, porventura, a gente sabe que aquilo ali está rentável, se não cabe, então, pelo menos, não cabe uma justificativa que precisa de algum reequilíbrio porque está perdendo dinheiro. É uma maneira muito simplista de falar, mas eu acho que é esse o nosso olhar. E aí a gente vai abrindo conforme a realidade de cada caso. Mas eu desconheço jurisprudência nesse sentido, e eu acho que nem vai ter por conta disso, porque faz parte do plano de negócio, do risco de negócio, cada uma vai ter o seu. Posso? Eu peguei, infelizmente, só o finalzinho, né? Foi uma pena, porque era o assunto que eu mais queria ver. E eu pretendo falar sobre isso ainda esse mês. Mas deixa-me fazer uma ponderação a respeito. Que bom que a gente está pautando a economicidade do contrato inteiro, né? Mas eu penso assim, não existe essa jurisprudência que o Aloysio busca, mesmo porque a gente não pautou essas coisas, né? E com relação a uma ferramenta, né, a gente também não vai conseguir. Todas as planilhas de payback que eu já vi era proprietária, né? Tinha uma pessoa que fazia orçamentação de capital que ela nem mandava o Excel. Ele tinha um Excel, ele nem mandava o Excel, ele mandava o JPG, a imagem, porque não queria que copiasse as fórmulas, né? Uma coisa que eu acho que a gente poderia começar a pensar, mas aí começar a pensar justamente estrategicamente, e é por isso que essa nossa reunião aqui não é aberta para todo mundo, né? Exigir que a planilha constitua papel de trabalho, ou seja, eu quero que a agência submeta a planilha de Excel que serviu como base, porque eu quero mexer nas premissas, eu quero... Ponto número 1. Ponto número 2. Eu acho que, como você falou, para um economista talvez seja um pouco mais próximo e tal, e talvez para nem todos os economistas,
talvez a gente esteja pensando em um setor, ou uma pessoa, ou algumas pessoas que darão uma manifestação a respeito da planilha. E desculpe estar, né, discursando aí sobre a sua... eu penso no jogo de planilha, né? Um termo que a gente vê sendo utilizado, jogo de planilha. O que é o jogo de planilha? Eu sei que eu vou dar um lance por lote, mas eu sei que a administração precisa mais do bem A do que do bem B. Eu mexo nos preços por lote, a fim de que eu ganhe, mas como eu sei que vai haver um aditamento do bem A e uma redução do bem B, na realidade, quando tudo cozinhado lá na final, ou seja, avaliando a execução contratual, eu não tinha a melhor proposta. Foi reduzido o que eu estava em prejuízo e aumentado o que eu estou em vantagem. Isso é um tipo de planilha, jogo de planilha. O outro é eu dizer assim, só está sendo avaliado o valor por lote, né? Preço global. O que eu faço? Na mobilização, que é a primeira liquidação de uma obra de engenharia é a mobilização, né? Mobilizei-me. Eu boto 30% do valor. Qual é o jogo de planilha que eu estou fazendo? Eu estou antecipando os meus embolsos no tempo. Exatamente. Então, eu dei 2 exemplos bem simples, né? Numa PPP existem 10 mil milhões de possibilidades. Eu posso dizer assim, ó, eu vou explorar a receita da publicidade na via, acessórios. Aí, chega na execução do contrato, eu sabia que não ia... Né? Aí eu falo, poxa, não consegui os acessórios. Está vendo aquela minha planilha? Põe os acessórios no 0. Olha a minha TIR. Puxa, que pena, agora você precisa me dar reequilíbrio. Exatamente. E aí fica a administração refém dessa linha argumentativa? Não, eu acho que a gente tem que ser bem chato, assim, tem sabe? que enxergar o que está nesse cômputo, né? Exatamente. A gente tem que enxergar isso. E jogo de planilha tem todo... Desculpa, editor. Jogo de planilha tem em todo canto e a gente tem que estar atento a isso, né? Na licitação. Aí eu faço até um paralelo assim, não tem a ver com o assunto, mas a gente vê isso até no terceiro setor, né? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de custo unitário, tudo, porque a gente vê lá que tem um montante lá do ajuste e no meio daquilo ali, N variáveis acontecem que quando você vai ver, vai ter o aditivo que mais vai beneficiar o contratado e não está justo com aquilo que foi pactuado. E eu penso que na PPP o jogo de planilha ele vai acontecer aí, nessa movimentação da TIR, porque tudo vai interferir na TIR. O valor que eu vou dar na outorga no início ela vai interferir, mas será assim, às vezes o poder público lá pela lei ele tem que escolher lá a maior outorga, mas será que no fluxo lá o que ele está estimando de receita e despesa ao longo do prazo não está trazendo uma coisa que ele poderia ter um outro valor de outorga, uma outra remuneração variável? A gente precisa enxergar isso sim. Eu penso que é válido pedir realmente essas memórias de cálculo, as planilhas, para a gente enxergar, porque o jogo de planilha da PPP vai estar na TIR, vai estar na TIR. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Francisco, eu trabalho na UR9 Sorocaba. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns pela aula, foi muito clara, muito objetiva. Obrigada. Na minha formação, eu tive oportunidade de fazer cursos de análise de balanço, de matemática financeira, então eu pude revisitar alguns conceitos e aprender muitos outros com você aqui. Muito obrigado. Mas tem uma questão que me atormenta. Se você achar importante colocar isso no nosso contexto e esclarecer minha dúvida, é com relação ao juros sobre capital próprio. Como que é estabelecido isso? Como que a legislação trata? Qual que é a relação disso com dividendos? Eu vou ser bem sincera com você, eu não vou saber te trazer a resposta, né, sobre esse assunto. Mas eu imagino que, ao longo do curso, os outros professores eles vão abordar com maior propriedade, se você me permitir. Muito obrigado. Nada. Oi. Tudo bom, querida? Eu acho que a minha pergunta tem muito a ver com a do auditor substituto. Bom, trazendo para a realidade do que a gente tem fiscalizado ali na 8.4 de concessão, não só a PPP, mas as concessões, tem algumas coisas que têm ficado no ar e que você comentou. Algo que me chamou mais a atenção foi o fluxo de caixa marginal, que, na sua concepção, que você tem trazido para nós, que é para restabelecer o equilíbrio de forma completamente imprevisível, né? Não é algo
que é comum. Só que o que tem sido trazido para a fiscalização é vários aditivos, com inclusão de investimentos, e, a partir daí, está sendo feito um fluxo de caixa marginal, está sendo feito, talvez, o custo médio ponderado. Isso eu estou colocando o Artesp como agência reguladora. E ficaram algumas dúvidas, por exemplo, algumas no sentido. A Artesp ela faz esse cálculo, nós, como Tribunal de Contas, deveríamos fiscalizar também esse cálculo. A gente pressupõe o seguinte, quando ela está analisando o estudo lá de viabilidade, tudo direitinho, a gente pressupõe que a TERSP está vendo se aquele valor ali é justo, né? Pressupõe. Agora, quando começa a vir um monte de aditivo de reequilíbrio, o que está acontecendo nesse meio tempo que não foi visto ali no início? Exatamente. Né? Algumas variações elas são normais pelo negócio, pela economia e tudo mais. Mas, assim, quando a gente fala do fluxo marginal, é uma coisa assim extra. O que eu estou enxergando fora que está acontecendo? É esse olhar que a gente tem que ter no tribunal. De fato, teve um evento esporádico que não tinha como prever o risco, não estava na matriz de risco, tudo que aconteceu que justifica esse reequilíbrio? Ou não? É uma praxe justificar que teve alguma variável ali que podia ter previsto sim, que podia estar computado numa matriz de risco sim, e depois vai ensejar ali num reequilíbrio de aditamento. E aí, só para finalizar, eu te pergunto, a inclusão de novos investimentos, na sua concepção, que é a grande prática que a gente tem visto, pelo menos há pouco tempo. Inclusão de novos investimentos, ela seria tão extraordinária assim, ou ela poderia ter sido prevista anteriormente? Não, vai depender, porque assim, a gente tem que pensar também o seguinte, né? Quando a gente fala assim, vai numa concessão de 5 a 35 anos, muita coisa pode acontecer. Você pegar uma rodovia, por exemplo, dependendo do que vai mudando lá, o volume de atividade econômica, caminhão passando, não sei o que, a expectativa que tinha de investimento para a rodovia ela pode ir diminuindo ou aumentando, né? Vou precisar recuperar aquela rodovia mais vezes, dependendo da situação, para reequilibrar minha ativa, vou ter que aumentar um pouco mais a tarifa, tudo, né? Então, assim, eu acho assim, tem que olhar assim, eu penso que faz parte do negócio e do cenário econômico mesmo, algumas situações. Eu não consigo dizer para você assim, se é ruim ou bom ter mais investimento ao longo do... Eu acho que não dá para afirmar isso. Eu penso que vai depender ali do tipo de negócio mesmo. O nosso olhar é o que eu penso. ele. Não sei se eu estou certa, tá? Mas é o que eu imagino. A pessoa aqui atrás que já tinha erguido a mão. Depois Oi, Deise. Oi, Nelson. Primeiramente, parabéns pela didática. Esclareceu muitas dúvidas que acredito que todos nós temos. Tá? Desde o ano passado, com a ordem de serviço SDG1 de 2021, o NAEC passou a ter a atribuição de fazer o acompanhamento de todas as concessões que tenham assim, um viés de engenharia. Então, como todos os processos que saem da fiscalização, nós seguimos roteiros de modelo. E o NAEC começou, o ano passado, a fazer o desenho desse modelo, que seria o acompanhamento anual de cada uma das concessões e das PPPs. Nós acrescentamos nesse modelo, além de toda a documentação que anualmente é encaminhada para o tribunal, alguns quadros relativos a receitas, e sempre receitas previstas e receitas realizadas. Mas com muita dificuldade, porque várias das concessões são bastante antigas e nós não temos nos processos esse histórico. Então, a gente vai contar muito com a boa vontade da origem para que a gente faça a constituição de todo esse andamento de receitas ao longo dos anos. Só que, nos aspectos econômicos, a gente está muito cru na fiscalização. Então, o próprio modelo atual ele não prevê nada do que foi dito aqui hoje. Ele simplesmente tem ali 1 ou 2 parágrafos indicando qual que é a taxa interna de retorno do empreendimento. Só que a gente não tem os parâmetros, como o Aloysio disse, para dizer se aquilo é adequado ou não. Então, a sugestão que eu tenho aqui para esse curso seria que, ao decorrer dele, em alguns horários de exercícios, a gente fizesse um desenho do que seria o quadro ideal para constituir os modelos
de acompanhamento que possa abranger os principais índices que foram expostos aqui. Acredito que seja muito difícil a gente já estabelecer também quais seriam os bons parâmetros, os índices, o que seria considerado adequado ou não para que se virasse um apontamento no relatório. Mas, se a gente pudesse extrair desse curso alguma coisa que pudesse evoluir lá nos nossos modelos de fiscalização, como eu disse, trazendo os principais índices, dizendo, olha, a concessão ela previu inicialmente estes índices, atualmente nós temos estes. E depois, na evolução desse modelo, a gente teria condições de dizer é adequado ou não é adequado. Isso ajudaria muito o NAEC, que é quem tem a atribuição de, além de fazer o modelo, fazer o acompanhamento, e, como todos sabemos, o NAEC ele é composto exclusivamente de engenheiros. E por mais que isso seja um assunto de engenharia econômica, eu aqui falo pelo grupo todo, é uma grande dificuldade que nós enfrentamos hoje, os aspectos econômicos das concessões e das PPPs. Ernesto, eu agradeço a sua contribuição e eu penso que o propósito desse curso é talvez esse mesmo. Porque, pelo menos no tempo que eu estou aqui no tribunal, é o curso de PPP mais longo que a gente tem, né? E pelo que eu vi da grade que foi montada, que nem a minha visão é muito simplista, né? Na verdade, é restrita, mas assim, é para a gente entender de uma forma geral os conceitos para poder ampliar. Mas a ideia, o que é? O foco do curso, se você for olhar a grade, está muito mais nesse aspecto financeiro, que é uma deficiência nossa. Aliás, era em outras matérias também. Aos poucos nós estamos evoluindo e esperamos avançar. Então, assim, eu acho que a sua contribuição é muito válida, que não penso assim, ainda que a gente não tenha algumas variáveis dependendo do tipo de negócio, do plano de negócio da empresa especificamente, existem alguns pontos que são olhados em todas as PPPs. Então, que nem eu falei para você, métrica de metodologia financeira, a gente pode criar várias. Existem várias que são de senso comum no mercado e a gente ainda, se a gente conseguir inventar alguma que tem alguma utilidade para a gente pode aproveitar. Mas a gente sabe que na PPP existem algumas que são comuns. Então, eu penso que dá para a gente incluir no relatório, pelo menos para começar a olhar e começar a se familiarizar com aquilo. Então, valor presente líquido, eu poderia ver e acompanhar. Eu poderia ver essa TIR, como que ela está se comportando ao longo do exercício. Poderia constar da parte lá do papel lá da fiscalização, porque o olhar jurídico a gente já tem aqui no tribunal e o de engenharia também. Eu acho que é a gente começar a olhar para essas questões financeiras, porque a PPP ela está ali com tudo. Então, eu acho que é muito válida a sua contribuição e, com certeza, a gente vai pegar e levar essa proposta adiante, sim, porque eu penso que é uma necessidade do tribunal. A gente precisa disso. Isso, exato. Só para complementar, uma das ideias de produto para o tribunal oriundo do curso é nós termos uma proposta de modelo de fiscalização que traga esses aspectos econômico-financeiros para as análises, né? E aí, conversando com alguns funcionários da fiscalização, o Maurício, o Ney, a Silvia Galhardo, aqui da ATJ, a Márcia Sampei, a doutora Raquel Bueno também, etc., nós temos uma pretensão que é, ao analisarmos os aspectos setoriais, né, que nós teremos 7 aulas ao final, que são de setores específicos, né, que tem as principais concessões estaduais ou municipais que o tribunal analisa ou vai ter que analisar em algum momento, é que nós tenhamos também pessoas da fiscalização, do próprio tribunal, pensando nesse modelo de fiscalização também setorial, né? Porque há várias concessões diferentes e elas têm então, regras diferentes, uma estruturação diversa, né? Então, de fato, eu agradeço também pelas palavras e nós vamos endereçar isso para que a gente possa ter também um produto, digamos, mais concreto em papel, né? Algo que seja justamente até para tornar a nossa atividade mais efetiva, né? Nesse ponto. Bom dia, tudo bem?
A minha pergunta, ela vai mais assim de quem não é da área econômica, tá? Então, se tiver alguma coisa, desculpe. Me preocupa de já ter visto algumas concessões, não muitas, mas algumas na fiscalização, a parte prévia, principalmente em relação aos municípios. Por exemplo, você vai pegar lá uma concessão de transporte coletivo. A informação base, ela já vem muito deficitária. Eles talvez não tenham um controle rígido da quantidade de passageiros, por exemplo. E aí, quando eu vou analisar o fluxo de caixa, ou eu vou olhar a TIR, essa informação ela consta lá, mas ela já vem deformada. Então, eu não sei se essa é uma análise que ela é cabível para a gente como crítica. Olha, os documentos que compõem a pasta de negócios, eu não sei como isso qual a nomenclatura que a empresa dá para isso, mas ela vem com uma deformidade, talvez prévia, dessa informação, que compromete essas taxas. E aí, quando você vai fazendo o acompanhamento dessa execução, é que chega a notícia de que, olha, precisou aumentar a tarifa e, além disso, o subsídio ele vem em níveis crescentes. Então, você vê que a parte prévia, principalmente dos municípios, eu acredito, ela talvez seja um objeto de análise, e eu não sei como aplicar isso nessa análise de fluxo de caixa. Olha, se realmente eles fossem utilizar o dado correto, por exemplo, das gratuidades, que às vezes ele não vem informando ali. Sim. Eu vou ter gratuidades, ele dita uma lei posterior à concessão, ou às vezes ele até tem a lei anterior à concessão e esse dado não entrou na análise. E a gente não tem o instrumental, talvez a planilha, ou se viesse uma planilha com dado aberto, para a gente calcular, olha, se fosse considerada a gratuidade, a taxa não seria essa. Então, não sei até que ponto essa crítica ela é pertinente ou não. Lógico que é. Não, é pertinente, sim. Isso e a gente olhando assim, por uma concessão comum, que, em tese, seria uma coisa assim, até bem mais simples do que a gente olhar uma PPP como um todo, né? Eu não vi aqui no tribunal algum município que tenha apresentado um cálculo condizente ali, que você consiga acompanhar o valor da tarifa, o subsídio. Então, a gente cai naquilo. Talvez fosse interessante a sugestão do doutor Alexandre, né? A gente enxergar previamente essas memórias de cálculo. A gente entender a compreensão disso. Porque, pelo menos assim, dos casos que eu vi de tarifa, para mim é uma caixa de surpresa, né? O valor que está dizendo ali que é de subsídio da tarifa, a gente não está visualizando, né? O que está por trás desse cômputo, que expectativa que eu tenho de gratuidade, que momento que justifica mesmo um subsídio maior, né? Uma tarifa maior, a gente precisa enxergar. Eu penso eu acho que também mais uma contribuição válida, a gente pode expandir mesmo, a gente precisa, né? Olhar essa questão previamente, sim, é extremamente importante. A gente precisa considerar isso. Bom dia, meu nome é Fernando, da TJ. Eu acho que, em relação ao que foi falado pela parte da fiscalização, uma coisa que a gente se ressente quando está lá na TJ, vendo um acompanhamento da fiscalização, um acompanhamento da execução contratual, é saber se aquilo que foi projetado ou planejado na execução está ocorrendo de acordo. E os informes que a gente recebe da origem não são suficientes para a gente perceber isso, né? Eu vi num caso específico de uma concessão de rodovia, daquelas antigas, né, que foi planejado uma TIR de 8, alguma coisa. Só que a concessionária, quando ela apresentou o plano a proposta dela, a TIR dela estava em 16. E o que é que fez isso acontecer? A minha opinião ali, olhando, é que a receita foi subestimada. Então, a demanda de veículos foi subestimada. E o que acontece? Quando a Artesp contrata aquelas auditorias econômicas, algumas delas elas acabam analisando isso e vendo qual é a TIR real que está acontecendo. E a TIR real estava próximo da TIR da concessionária, o que significa que o poder público subavaliou. Avaliou muito lá no estudo de viabilidade. Só que isso a gente começa a ver muitos anos depois, eventualmente a própria análise da licitação já ocorreu. Né? Então, uma coisa que eu acho que a gente precisaria evoluir com certeza
é ter os informes da execução para ver se a execução está batendo com aquilo que foi projetado, não só em receita, mas em despesa também. Sim. Né? Porque essa TIR que foi, e agora mudou, né? A Artesp não tem mais ela não quer mais ter essa TIR, né? Ela não quer mais fazer este cálculo. Então, assim, aliás, minto, não é que ela não quer fazer esse cálculo, ela até faz, mas a proposta não indica mais. A TIR que a concessionária calculou, eles não querem mais ter essa informação. Que estranho, né? Eu não consigo compreender assim Mas eles mudaram, né? Essa lógica. Então, esse é um problema para a gente ter, porque se você não tem... Você tem o projetado pelo poder público, mas você não tem o projetado pela concessionária, como é que você vai saber se teve algum jogo de planilha, como disse o Dr. Sarquis? Sim. Não, você precisa conhecer dos dois lados, né? O que o poder público estava esperando e o que a concessionária ela está, de fato, acompanhando. E, assim, nunca a gente vai encontrar um fluxo de caixa ou uma expectativa realmente idêntica àquilo que a gente planejou, por conta de cenário econômico e tudo mais. Só que existe uma razoabilidade aí, né? Então, eu tenho um fluxo projetado, eu vou estar ali perto dele, né? Ou para mais, para menos, ali, a variação mesmo. Agora, você pensar numa TIR que estava expectativa de 16%, e, de repente, na execução passar para 8%, né? Desculpa, estava 8 e passou para 16. Então, o que aconteceu aí? Isso precisa estar justificado para a gente. E eu acho que esse olhar, ainda que a gente perceba lá na frente, a gente precisava ter esse acompanhamento, esse olhar para a TIR também, ano a ano, né? Ver como que ela está se comportando, para no momento ali que você perceber uma variação que não parece conduzir, questionar, né? A gente precisa ter esse acompanhamento, não só quando ela estourar lá na frente, né? A gente acompanhando já desde o início. Oi, Daisy. Bom dia, aqui, Felipe. Tudo bem? Ai, não tô enxergando. Desculpa. Oi. Obrigado pela apresentação, muito boa. A minha dúvida é mais um título de curiosidade. Considerando que a taxa de inflação impacta, né, em todos esses índices, e a gente está vivendo um cenário inflacionário aí super acelerado, voltando a 2 dígitos de inflação, o tribunal já sentiu alguma maior dificuldade do poder público em atrair investidores para as PPPs por conta dessa aceleração da inflação ou não? Eu não tenho essa análise de pronto para te dizer. Eu tenho assim a minha sensação, né? O cenário como um todo ele tá prejudicado e vai demorar um tempo para ele retomar. Mas eu não tenho aqui no tribunal, eu pelo menos não vi, tá? Nenhum estudo muito específico para a gente conseguir sentir esse peso da inflação. Mas é mais percepção mesmo. Bom dia, Deise. Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom. Queria parabenizar, né, todos envolvidos nessa capacitação, está sendo muito legal. E até antes da meu questionamento, eu posso contar uma pequena historinha? Pode, claro. É que há muito tempo o tribunal já vem se preocupando com essa matéria, né? Então, por exemplo, a lei de licitações ela atual é de 95 e em 98 o Dr. Cittadini já lançou o olhar para esse tipo de contratos. E, sabiamente, o Dr. Rossi preparou uma equipe para fazer um trabalho de programa das concessões. Então, tinham membros da fiscalização e da TJ. Eu fiz parte desse trabalho também. E, no final do ano, teve o 20º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, que foi aqui onde nós estamos hoje. E esse trabalho foi o primeiro trabalho apresentado para fiscalizar contratos de concessão. E por que eu estou contando essa historinha toda? Porque desde 98 até 2013, por aí, eu trabalhei em contratos de concessão, indo, fiscalizando, olhando, visitando obras e tal, coisa que não era muito comum naquela época, né? Uhum. E, ao longo desse tempo, eu percebi que esse assunto aí, equilíbrio econômico-financeiro, é a essência de um contrato de concessão. Esse é o principal. E, mesmo que a gente analise tudo que está ali,
da forma como até está sendo colocado aqui por alguns colegas, vai ser difícil, porque o papel aceita tudo. Então, é complicado, é muito complicado essa questão, realmente é muito importante para o tribunal. E a minha pergunta é o seguinte, assim, eu percebo que várias coisas, dentro de um plano de negócio, a gente está falando de investimento, dentro de um plano de negócio, tem várias coisas que podem mudar, mudam. A TIR não muda. A TIR é uma coisa que ninguém abre mão. E no primeiro bloco de concessões, que foram 12 lotes, a TIR era 20%. Ela só perdia em ganhos para tráfico de droga. Nossa. Mas era uma forma de atrair, né? Porque senão é aquilo que você disse, vou pôr meu dinheiro, onde eu vou pôr meu dinheiro? Eu vou pôr em tal lugar. Eu não estou aqui dizendo assim, que o tribunal é contra quem queira ganhar dinheiro. Pelo contrário, você tem que ganhar dinheiro, tudo. Qual é o lucro dele? Não seria isso. Mas de que forma entender, saber, no primeiro momento, de uma forma bem simplória, e aí vem minha pergunta, como você pode estabelecer que aquela é uma TIR correta, é justa? Já que, por exemplo, esses contratos de 98 tiveram lucros enormes. Atualmente, pode ser que não esteja tendo. Né? Chegaram até vender. Agora, como é que você vai saber, falar ao longo do tempo, é o dinheiro ao longo do tempo? Entendeu? É uma coisa muito de quem é da área, né? E nós não somos especialistas nisso. E você não pode se meter até correndo o risco de engessar certos projetos políticos bons. Por isso que, sim, o ideal seria o quê? Que o tribunal, quando fosse analisar uma PPP, não pegar só um olhar. O ideal seria uma análise múltipla, né? Uma equipe formada por múltiplos profissionais. Quem tiver o olhar de engenharia vai acrescentar o ponto de vista econômico, o jurídico, que a gente, né, mais tem expertise. É complexo, sim, mas eu penso assim, é por conta da forma também que a gente trabalha. A partir do momento que a gente mudar esse olhar, ter gente mais capacitada e múltiplo, eu acho que a gente consegue ver de uma outra forma. Eu penso que, nesse primeiro momento, pelo menos na minha proposta, chamar a atenção, assim, provocar, para pelo menos a gente olhar. Porque assim, essas coisas, para a gente é muito complexo, né? Essas taxas, entender tudo isso, é complexo. Mas pelo menos a gente começa a olhar e ficar familiarizado para começar a poder avançar nesse processo. Né? Eu acho que foram apresentadas aqui hoje sugestões assim, valiosíssimas, né? Que ideal seria que a gente já estivesse fazendo. Mas assim, tem muita ideia boa para a gente melhorar, se familiarizar e tentar entender, pelo menos, assim, o mínimo razoável, né? E vai depender muito, né? Vai depender da área, da PPP. Tem muitas variáveis aí nesse cenário. E que nem você disse, para quem é da área de economia, vai conseguir compreender. Mas também você que é da área de engenharia, você vai ter outro olhar que o economista não vai ter. Então, o ideal seria mesmo uma equipe múltipla, eu penso. Inclusive, o tribunal já pensou sobre isso. Já teve aqui na escola, que é no tribunal, né, a Escola de Contas antiga, até um curso de extensão sobre PPPs, onde a minha tese foi exatamente que o tribunal não analisa os contratos de concessões sob o aspecto econômico-financeiro. Né? Então, já há bastante tempo que tomara isso que com esse curso a gente preocupando. consiga avançar. Né? Tem muitas aulas previstas, né, na parte de economia. Então, eu acredito que a gente vai conseguir trazer... Né? É um processo, né? Eu penso que é um processo. Pelo menos agora, nesse momento, a gente está tentando entender para poder avançar. E, sendo necessário, eu tenho algumas informações, até acho que entre 2012 e 2013, sobre o econômico. Eles me mandavam isso em disquete, né? Depois virou disco rígido e tal. Eu tenho, se alguém tiver interesse, eu tenho isso à disposição do tribunal. Se ninguém tiver alguma pergunta, o doutor Sarquis tem. É só como sobrou tempo, né? E o colega lá atrás pediu sobre juros sobre capital próprio, né? O juros sobre capital próprio é um instrumento brasileiro, mas que existe em alguns países, a Holanda tem também. Ele permite que o capitalista se remunere como se juros fosse, né? Então, é reconhecer
um hibridismo da ação. Ela é meio propriedade, meio empréstimo, né? É um instrumento híbrido, né? E ela entrou no bojo do aumento do juro da pessoa jurídica e desoneração dos dividendos. Mas por que eu estou falando tudo isso? Esse é o contexto total, né? Juros sobre capital próprio. Na realidade, ele é um instrumento de direito tributário que tem como consequência a redução do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então, como que eu vou ver no CAPEX a taxa, o juros sobre capital próprio? É uma redução, basicamente é isso, é uma glosa limitada à TJLP, que é 4% ao ano, não sei, é pouco, né? Mas uma redução na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. É tão somente isso. Claro que o que você vai criticar, né? Imagino eu. Se a pessoa botou uma taxa de juros sobre capital próprio excessiva, né, ele pode querer depois um reequilíbrio econômico-financeiro, porque não cumpriu aquilo, sendo que a gente sabe que é limitada a TJLP, e se ele não colocou, pois bem, então a TIR que ele está alegando, na realidade, ele vai ter uma TIR um pouquinho maior que esse, só para esclarecer um pouco, né, já que eu consigo. Alguém mais tem alguma questão? Não, então, acho que podemos considerar, então, encerrada essa excelente aula, essas excelentes intervenções. Acho que a ideia do curso é justamente essa, né, que a gente tenha uma troca, né, entre os professores e o corpo técnico aqui do tribunal, para a gente conseguir, quem sabe, avançar, né, na fiscalização, a gente não só se capacitar, mas a gente também ter novos instrumentos e novos objetos de análise, novas formas de verificar as PPPs e concessões, tanto em curso quanto as que vierem a surgir no futuro. Então, acho que com isso a gente pode encerrar, agradecer mais uma vez a Deise pelo gentil aceite ao convite e pela excelente aula. E retornamos às 14 horas para a aula do professor Carlos, da PUC do Rio, que inclusive já está aqui nos prestigiando. Muito obrigado. Doutora Alexandre fica admirada com o conhecimento